Louvado e glorificado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A todos cumprimento com a paz do Senhor. E hoje eu trago uma palavra que está dentro da carta do servo de Deus, o apóstolo Paulo, a Filemão. E esta carta justamente mostra a pergunta do tema desta pregação, que o tema é uma pergunta. E a pergunta que eu fiz é: você gostaria de uma nova chance? Pois muito bem, já ouviram falar esse ditado popular, um provérbio, onde diz assim que todo mundo merece uma segunda chance? Como diz, eu não diria que todos merecem uma segunda chance. Contudo, não sou, como diz, só o Criador é que tem esta capacidade de, como diz, fazer na vida de um ser humano, mas mesmo assim eu quero dizer que há uma possibilidade de uma nova chance, sim, mas não por merecimento, porque nós nada merecemos que o Senhor fizéssemos por nós, mas como somos feitura dele, criados para as boas obras, para andarmos nelas, então o Senhor nosso Deus, ele nos dá diversas oportunidades, que vai muito além do que uma segunda chance. Só que tem causas na vida que é considerada de fato uma segunda chance. Por exemplo, você se reconciliar com o seu cônjuge, uma vez que se separou, se divorciou, não teve outros relacionamentos e se reconciliou. Isso é legitimamente uma segunda chance. Agora, a questão é que para a segunda chance ser excelente, ser proveitosa, ser diferente, é necessário haver uma mudança. E essa mudança tem que ser naquele que busca uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Tem que se haver essa mudança primeiro. E essa mudança é justamente você ser diferente da versão que você é, ou do que você fez, ou do que você falou, ou da maneira de você ser. É necessário haver uma transformação em você. Ou seja, uma transformação no interior, verdadeira, como diz, permanente, e digo mais, que vem do Senhor, para poder, como diz, nós não estragarmos a segunda oportunidade que conseguirmos. Então, as pessoas podem mudar, sim. Umas mudam para optar o pior, outras mudam para ser pessoas melhores. Agora, sabendo que se você obtém uma segunda oportunidade e você continua sendo a mesma pessoa no sentido de que deveria mudar em alguns pontos, pode ter certeza que é possível que estrague a segunda oportunidade. Mas se você muda para melhor ou se esforça naquilo que sabe que é necessário, como diz então, vai ser melhor para você, vai ser muito proveitoso. E como diz, você não vai precisar abrir a boca para justificar. Mas as pessoas vão ver com o tempo que duvidavam de você e vão ver que realmente
você mudou antes de ter uma segunda chance. Então, na carta do servo de Deus, o apóstolo Paulo a Filemon, é justamente isso que fala e é justamente o que Paulo ele quer intermediar. Ele quer fazer uma ligação entre um homem que foi, vamos dizer assim, de uma certa maneira ofendido com aquele que um dia foi o seu ofensor. Fazer uma ligação para que os dois se reconciliassem no que era necessário. Então, quem são esses dois? Um é Filemon, que a Bíblia mostra que ele era como dono, um senhor de escravos. Tinha nessa época. E ali um deles, que era Onésimo, roubou ao seu senhor, a Filemon, roubou o objeto, o dinheiro de sua casa e fugiu. Ou seja, uma ofensa. Então, como diz Paulo, quer fazer uma intermediação, como diz, juntar os dois novamente em Cristo Jesus, mas de maneira diferente. Isso porque, como diz, passou-se o tempo e Onésimo mudou. Então vamos ler a carta do apóstolo Paulo ao servo de Deus Filemon e vamos ver o relato que Paulo faz. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, nosso cooperador. A nossa irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro, e a igreja que está na tua casa. Graça e paz da parte do Senhor Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus e pura para com todos. Pura que a comunicação da sua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que há em vós por Jesus Cristo. Tive grande gozo e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Ou seja, nesta época Paulo estava preso e ali tinha outros prisioneiros com ele. E ali, como diz, quando Paulo fala o coração dos santos foi reanimado, significa que os companheiros de cela do apóstolo Paulo que estavam ali, todos tinham se convertido ao Senhor Jesus Cristo. E então aqui, Paulo começa com uma saudação para Filemon, saudando também outros cooperadores que era Áfia, Arquipo. E como diz, Paulo estava feliz, alegre, porque Filemon, ele estava, como diz, a fé dele no Senhor Jesus Cristo estava sendo testificada em todos os lugares. E ele fez, como diz, da casa dele como a casa do Senhor, para que se houvesse culto. E ali Paulo disse assim: quando eu soube dessa notícia, Filemon, que a tua fé vai crescendo, que a tua caridade vai crescendo, a maneira a qual você se comunica com os irmãos da igreja que estão em tua casa,
Eu tive grande gozo, Filemão, eu fiquei feliz demais. E a minha felicidade foi tanta que eu falei para os meus irmãos aqui de cela, os santos, e todos nós fomos reanimados o coração. Que boa notícia, Filemão. Então aqui passa-se um tempo. Ninguém sabe quanto tempo, mas só se sabe que Filemão não ficou, vamos dizer, raivoso, ou vamos dizer assim, deixou o Senhor Jesus, ou como diz, alguma coisa dessa natureza, por ter tido um escravo que lhe furtou e fugiu. Não, ele era servo do Senhor verdadeiramente, e que isso foi se propagando e que chegou aos ouvidos do apóstolo Paulo, que estava na prisão. E ali ele comunicou para outros, e os outros se alegraram. Glória ao nome do Senhor. Aí aqui Paulo o saúda, como diz, se alegra, porque nesse percurso de tempo, como diz, quando o Senhor Deus quer trabalhar na vida de uma pessoa, então, como diz Filemão, estava se fortalecendo na sua fé, estava aprendendo a lidar mais e mais e mais com as pessoas, estava crescendo espiritualmente, e ao passo que neste mesmo período de tempo, o seu escravo Onésimo, que tinha lhe roubado e tinha, como diz, isso era considerado uma traição, uma ofensa, e fugiu do seu senhor, que era Filemão, como diz, estava também sendo trabalhado. E o Senhor, como diz, vai e permite o quê? Que Onésimo, que era escravo de Filemão, venha parar na prisão. Mas na prisão perto de quem? Perto de alguém que sabia o que era prisão e sabia sobre o Evangelho e sabia sobre o Senhor Jesus Cristo, e que era o apóstolo Paulo. E nesse período de tempo que Onésimo estava ausente da casa de Filemão, como diz, Onésimo estava sendo evangelizado. E quando o apóstolo Paulo viu que ele verdadeiramente tinha se convertido, que ele estava pronto, aí agora estava querendo intermediar para entre ele e o seu patrão, para que ele retornasse e que o outro o aceitasse de bom grado. Então, como eu já disse, segunda chance o Senhor Deus dá. Agora, é bom que se há em nós uma mudança primeiro, senão, como diz, todas as chances que a gente receber do Senhor, as oportunidades que tivermos do Senhor em quaisquer área de nossa vida, a gente mesmo estraga, se nós não nos corrigirmos, se nós não observarmos em que foi que falhamos na primeira vez, ou que faltou, ou coisa desse tipo. Aí aqui Paulo continua, intercede pelo escravo convertido, Onésimo, que tinha fugido, melhor dizendo, que tinha fugido do seu senhor. É importante eu destacar aqui que a palavra Filemão, que aqui era um homem possivelmente de posse, rico, tinha vários escravos, como diz, significa aquele que é cheio de amor. É o significado do nome Filemão. Então quer dizer, ele tinha esse nome, e como diz, aquele que é cheio de amor. E que até então, aos olhos do apóstolo Paulo e diante de tudo que tinha se ouvido falado sobre ele, fazia jus ao nome dele ter esse significado, porque não era só no nome, mas era na prática. E isso nos traz um ensinamento, que tudo aquilo de bom que tivermos, que não seja só na aparência, no nome, que não seja só, como diz, externamente, aparentemente, mas que seja
verdadeiramente de dentro de nós. Louvado seja o nome do Senhor. E já o nome Onésimo significa útil, significa proveitoso, significa de grande utilidade. Mas aí a vida dele até então, como diz, quando ele roubou ao seu senhor Filemão e fugiu, então ele mesmo estava fazendo da vida dele uma vida inútil. Porque, como diz, talvez desejasse grandemente a liberdade, mas desejar da forma errada e ainda roubando, então, como diz, se ele pedisse ao seu patrão, certamente o seu patrão poderia dar liberdade a ele, mas ele preferiu roubar e fugir. E então, o que é que eu estou querendo dizer com isso? É que o nome dele, Onésimo, significa útil, mas ele mesmo estava sabotando a vida dele e fazendo-a de inútil, porque não estava aplicando-a para o bem dele mesmo. Não estava, como diz, fazendo o que era certo para ele mesmo, para agradar ao Senhor Deus, mas estava em caminhos tortuosos. Mas o Senhor Deus, que é todo poderoso, permite ele ser preso e ter o privilégio de ter um bom professor, como diz, do Senhor Jesus preparado para evangelizar ele, que era Paulo. Então aqui passa-se o tempo, não se sabe quanto tempo, mas Paulo começa a falar e diz, pelo quê? Ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, ou seja, o apóstolo Paulo, ele era convicto em suas palavras. Sabemos que ele tinha uma personalidade, um temperamento forte. E a gente vê aqui que é como se ele tivesse, vamos dizer assim, afirmando uma coisa que ele já tinha certeza. Ele diz, pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para mandar o que te convém, ou seja, para mandar para você o que é para você receber de volta. Aí ele diz, todavia, peço-te antes, por caridade, senão eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, eu peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Ou seja, Onésimo roubou, conseguiu fugir da casa do patrão, desejando uma liberdade, mas cometeu um delito, foi preso pelo delito. Mas nessa prisão, como diz a vida dele, ele passou a reconhecer o sentido de que era para ser útil, que era para ser de Cristo, e agora Paulo, vendo que ele estava pronto, estava contando a Filemão que Onésimo agora era como um filho para ele, que tinha gerado na prisão, ou seja, que durante a prisão tinha evangelizado Onésimo, tinha preparado Onésimo, e agora Onésimo, ele era um cristão em Cristo Jesus, uma pessoa mudada, ou seja, um homem mudado para melhor, e que ali Paulo estava dizendo, como se ele dissesse, eu quero devolver ele para você, Filemão. Agora eu lhe peço que, como diz, recebe ele com caridade, ou seja, com amor, porque ele agora é como se fosse outra pessoa, ele não é mais o mesmo, ele mudou. Aí ele fala aqui no versículo 11, o qual noutro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu tornei a enviar.
Então o apóstolo Paulo está dizendo a Filemão assim: eu reconheço, Filemão, que antes ele estragou a vida dele. Ele estava procurando caminhos que eram fúteis e que fazia a vida dele não ter sentido, ser inútil. Mas agora não, agora ele mudou, Filemão. Agora ele é servo do Senhor e agora eu quero enviá-lo ele para ti. E ele mudou, porque agora ele é útil para mim e vai ser útil para você também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala: e tu torna a recebê-lo como ao meu coração, Filemão. Ou seja, Paulo está dizendo: olha, recebe ele, como se tu estivesse recebendo a mim. Recebe ele bem, perdoa-o, o aceita de volta, porque ele agora mudou, Filemão. E eu estou te testificando isso para que você o aceite. Aí diz: eu bem quisera conservar ele comigo, para mim, para que por ti me servisse nas prisões do evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário. Ou seja, Paulo ele disse assim: Filemão, eu estou te comunicando tudo isto, e eu digo a você, Filemão, que eu gostaria que Onésimo ficasse comigo, porque ele é muito útil para mim aqui nas minhas prisões, pelo evangelho. Mas como ele era da tua casa, era o teu servo, como diz, e para que esse benefício não fosse forçado, eu tinha que te comunicar aonde ele está, que ele mudou, que ele agora é útil, que ele agora é servo do Senhor e que agora convém te mandar, como diz, ou se tu deixar ele comigo, que não seja por força, mas voluntariamente. Aí aqui ele continua: porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por um tempo, eu reconheço, Filemão. Mas tudo foi para que ele o quê? Para que Onésimo fosse preparado para a segunda chance. Ou seja, preparado para ser recebido pelo seu patrão de volta. Podia até ter a liberdade se pedisse ao seu patrão, mas não da forma errada, e sim da forma certa. Aqui, não já mais como servo, antes mais do que servo, mas recebe-o como irmão amado, particularmente de mim. Ou seja, Paulo está dizendo a Filemão, Filemão, ele para mim é como um filho amado, particularmente para mim, então recebe-o da mesma maneira e o trata bem. Aí ele fala: quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Ou seja, tanto de, como diz, ajudá-lo em tudo, em comida, em roupa, em veste, como também no Senhor. Recebe-o bem, Filemão. Aí ele fala: assim, pois, se me tens como companheiro, recebe-o como a mim mesmo. Ou seja, o apóstolo Paulo na carta dizendo: Filemão, se você de fato me considera, recebe-o como a mim mesmo. Sabe que nessa frase é como se o Senhor dissesse assim: se você me tem como Senhor Deus da sua vida, então me trate como tal na sua vida. Se você me chama de Pai, então tenha respeito para comigo. Se você me trata de Senhor, então, como diz, mostre-me, como diz, o respeito para comigo, a consideração para comigo. Se você me recebeu de fato em sua vida, então, como diz, mostre isso. Então nós vemos que, como diz, uma segunda chance para ser validada, boa, proveitosa, exige, como diz, uma compreensão mais aprofundada do que o que muitos, como diz, não imaginam, porque só querem a segunda chance. Tem,
Aí daqui a pouco perde de novo. Tem a terceira, perde de novo. Mas por quê? O erro está em quem? A pessoa precisa avaliar seus conceitos, sua maneira de ser, o que está fazendo. Aí aqui Paulo continua. E se ele te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, porque tinha roubado do seu patrão, aí Paulo disse, põe isso na minha conta. Ou seja, Paulo, ele sabia que Onésimo, tinha tanta certeza que Onésimo estava verdadeiramente convertido, que ele faz algo que poucos fariam hoje em dia. É como se dissesse assim, no sentido popular, olha, Filemão, é como se eu ponho a mão no fogo por ele. Ele verdadeiramente está mudado. Aí aqui ele diz, Filemão, eu sei do dano que ele fez. Ele me contou tudinho o que é que ele fez. Mas põe isso na minha conta porque eu vou pagar por ele. Sabe que o Senhor Jesus, a Bíblia diz, Efésios capítulo 2, que estávamos mortos em delitos e pecados, mas, como diz, aprove o Senhor nosso Deus, esvaziasse de sua glória e de seu esplendor, subjugasse vindo em forma humana, sofreu o que sofreu. E a Bíblia diz em Isaías 53 que o castigo que era para nós, como diz, acabou pelo sacrifício do Senhor Jesus, nos trazendo a paz. Porque ele resolveu assumir, como diz, vamos dizer, o peso da culpa pelos nossos pecados. Não que nos isentasse de todo pecado, não. O Senhor já morreu na cruz, como diz, por todos os meus pecados. Ele morreu na cruz para nos dar a chance de termos remissão, de termos a possibilidade de ter uma ligação com ele, uma comunhão, de termos vida eterna, mas isso não dá o direito de vivermos prevaricando e dizendo, não, Senhor Jesus já morreu por mim na cruz, ele pagou todos os meus pecados. Eu digo, olha, não é bem assim não, porque a salvação também é algo de responsabilidade da própria pessoa que quer. Então a Bíblia diz o quê? Segui a paz com todos e em santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Está escrito. Então o que é que o Senhor pede? Para ouvirmos a palavra dele, para entendermos a palavra dele, para praticarmos a palavra dele, para nós, como diz, praticarmos de bom grado, de dentro do nosso interior. Como diz, para nós adorarmos a ele, para seguirmos em paz com todos e para buscarmos a santificação, porque sem ela ninguém verá ao Senhor. Louvado seja Deus. Então, quem deve buscar a santificação? Eu. Se eu quero ter a minha salvação, quem tem que fazer por onde ter? Eu. Se eu orar, quem é que vai ser beneficiado com isso? Eu. Se eu buscar o bem para mim mesmo, quem é que vai receber o bem? Eu. Se não receber dos humanos, mas do Senhor recebe. E o galardão dele é muito melhor do que alguma coisa que pudéssemos receber aqui dessa terra de outro mortal, de outro humano. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então Paulo resolveu assumir a dívida de Onésimo. Por tanto amor a esse homem, a esse cidadão, como diz, por amor à alma desse cidadão. Ele diz assim, Filemão, é como se ele também quisesse precaver. Quando você vê Onésimo, que não venha surgir em você, olha, nem um sentimento assim, que o inimigo venha colocar de que ele lhe roubou, de que ele, como diz, lhe traiu, que ele saiu. Ele mudou, Filemão. Então, se ele mudou, o passado dele é para trás. Ele mudou, é nova criatura. E o que ele deve a você, põe na minha conta que eu vou pagar. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí ele fala assim, irmão, eu me regozijei de ti no Senhor. Reanima o meu coração mais uma vez no Senhor. Ou seja, ele disse, Filemão, quando eu soube que tu estás firme na fé, que tem até uma congregação na tua casa, que os cooperadores estão firmes aí, que grande como diz, a tua caridade, o que você faz, que faz jus ao teu nome. Filemão, isso me alegrou demais. E os meus companheiros aqui, os santos que estão aqui na prisão, os servos do Senhor. Agora reanima meu coração de novo. Eu vou ficar feliz demais quando você receber Onésimo. Como diz, da melhor maneira possível. E que você, como diz, verdadeiramente corresponda com perdão, com amor, como se estivesse recebendo a mim. Aí ele fala, escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que o que eu digo. Ou seja, a gente sabe que o apóstolo Paulo, ele era firme e parecia impor, mas acontece que realmente só somos servos do Senhor e só fazemos da nossa segunda chance válida quando nós obedecemos ao Senhor. E o que Paulo estava falando aqui, como desconfiado na tua obediência, não era bem nele, porque ele não estava mandando, era sim no que diz a palavra do Senhor. Que Filemão, como servo do Senhor Deus, ele sabia que o mandamento do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo, como diz, é como se resumisse os 10 mandamentos e fizesse. Em 2 disse assim, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu entendimento e ao próximo como a si mesmo. Então, se a pessoa assim faz, está obedecendo ao Senhor. Se a pessoa assim não faz, está transgredindo ao Senhor. Então, por isso que Paulo fala, escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que tu ainda farás mais do que o que eu digo, ou seja, farás melhor do que eu estou te pedindo. Então, a pessoa, quando é verdadeiramente do Senhor Jesus Cristo, como diz, o Senhor capacita com uma graça, um favor que a pessoa, assim, diz assim, em outros tempos, quando eu não era cristã ou cristão, eu não agiria assim, mas realmente o Senhor Jesus trabalhou na minha vida, trabalhou, então eu tenho que crer que trabalhou na vida do próximo também, assim. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele fala, e juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Ou seja, Paulo estava dizendo, Filemão, ponha na minha conta que de qualquer maneira eu vou lhe pagar, mas também prepara-me uma pousada, ou seja, um espaço, um lugar para quando eu chegar aí, porque eu tenho certeza que o Senhor vai conceder pelas orações um tempo para que eu possa ir aí, como diz, ver vocês e pagar a dívida. É isso que ele estava querendo dizer. Aí ele fala, Filemão também te saúda, Epáfras, meu companheiro de prisão por Jesus Cristo, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, meus cooperadores, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Então aqui quem é que estava com Paulo na prisão? Onésimo, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas. Pronto, esses estavam com Paulo na prisão. Por isso que ele fala, quando soubemos de ti, Filemão, a gente ficou feliz demais. Reanimou o meu coração e o dos santos em Cristo, ou seja, que são esses servos que estavam com Paulo na mesma prisão. Então aqui, como diz, nós vemos que todo mundo gostaria de uma segunda oportunidade, de uma segunda chance em algo em sua vida. Como diz, se for possível, como diz, no Senhor Jesus você terá. Mas antes,
Observe no que errou, no que faltou, no que, como diz, falhou, para que não faça invalidar a sua segunda oportunidade e tantas outras que o Senhor der, porque não é só em uma área, mas em várias áreas da sua vida. Que o Senhor nosso Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo.